1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Eu quero convidar você a ler comigo nessa noite, que diz assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, pois um só Espírito e todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós fomos dados beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou os olhos, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. E se todo o corpo fosse os olhos, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs aos membros, colocando cada um deles no seu corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estava o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que não aparecem, menos dignos no corpo, esse damos muito valor e honra. Também os que em nós são desonrosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Amém? Você pode sentar. Meus amados, aqui a gente vê Paulo, então, falando a respeito do corpo de Cristo. E se a gente for estudar quem é o corpo de Cristo, é eu e você, a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo aqui ele estava fazendo uma separação, fazendo uma comparação, na verdade, entre alguns órgãos do corpo humano e o corpo de Cristo, que é a igreja. E daí ele diz, como pode, o pé ele não vai conseguir andar só se estiver ligado no corpo. A mão ela não vai conseguir fazer algo sozinha se estiver ligado no tronco. Os nossos olhos ele não vai conseguir enxergar se ele não estiver ligado na nossa cabeça. A nossa boca ela não vai conseguir falar se ela não estiver ligada no nosso corpo. E assim também somos nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Nós fizemos parte desse corpo e nós não podemos fazer nada só sem estar ligado nesse corpo. E lá em João, quando Jesus diz que Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, os galhos, e nós precisamos estar ligados nessa videira. E aqui quando o apóstolo Paulo escreve a respeito da unidade orgânica dessa igreja. A igreja é eu e você, é isso aqui que se reúne nessa noite. A igreja é isso. E essa igreja, eu e você, nós fizemos parte desse tal chamado corpo de Cristo. Cristo ele tem um corpo. E quem sabe você nessa noite está aqui, você é aquele que não aparece muito, que não fala muito. Mas você é aquele que ora na sua casa, mas você faz parte desse corpo. Por exemplo, a gente veio aqui para acontecer o culto, precisa ter o dirigente, tem o ministro do louvor, o Cal, o pregador, e depois tem o pessoal que cuida da escolinha, tem os porteiros, depois tem os tesoureiros que vão contar o dinheiro, tem aquele que vai fechar a igreja. Então há toda uma organização, e assim também é no corpo de Cristo. Precisa ter essa organização, nós somos ligados nesse corpo. Quem sabe eu e você, nós somos pessoas que não aparecem, que não fizemos muita diferença.
mas nós fizemos parte desse corpo. Eu quero te dizer que não adianta você pensar que você não é nada. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é importante para Cristo. Meus amados, estavam ali atrás orando com o pessoal. Nós chegamos 6h30 para orar. E Deus me levou a uma situação muito interessante. Porque veja bem, muitas vezes nós esquecemos de onde Deus tirou as nossas vidas e nos trouxe para a presença dEle, para fazer parte desse corpo, para fazer parte dessa vida de Cristo. E veja bem, e nós somos chamados para fazer parte desse corpo. De que maneira nós vamos fazer parte desse corpo? E eu quero te convidar a abrir comigo no versículo 11, capítulo 11, aliás, de 1 Coríntios. É, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, diz assim: amém ou misericórdia? Nisto, porém, que vós prescrevo, não vós louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informando, havendo divisões entre vós, quando vós reunis na igreja, e eu em partes o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, e não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que há também quem já embriagueis. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezeis a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tens? Que vos direi? Louvar-o-eis? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice na nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que sejamos condenados com o mundo. Eu quero que você abra comigo lá em Atos, por gentileza. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1, uma passagem bem conhecida das nossas leituras, né? A gente vê aqui então, que diz assim: um certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo.
Conservando ou porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrerá. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu, e ela aos pés de Pedro expirou, e entrando, os moços acharam morta, e levando a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desse acontecimento. Meus amados, esse casal aqui fazia parte do corpo de Cristo. Eles eram membro. Quem sabe eles eram os olhos, a mão, cooperavam com a igreja de Atos. E a gente vê ali na carta de Paulo aos Coríntios, que a gente vê no capítulo 11, então Paulo falando a respeito da ceia do Senhor. E a ceia, nós podemos entender ela de uma maneira, que é isso que vai acontecer nessa noite, mas a ceia também nós podemos dividir com os nossos irmãos, quando há uma necessidade. E ali Paulo estava falando da ceia que acontecia quando eles comiam as suas coisas antes do irmão. E aqui eu quero te convidar nessa noite a você pensar que tipo de membro você é no corpo de Cristo. E a gente vê lá em Atos, capítulo 4, abre lá comigo. Atos capítulo 4. Diz assim, 32. Da multidão, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância e graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto o que possuías, terras ou casas, vendendo-os traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui fala da oferta de Barnabé. José, a quem o apóstolo dera o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus amados, o corpo de Cristo na igreja de Atos, eu quero falar para vocês nessa noite que é bem diferente do nosso tempo de hoje. A igreja de Atos, ela é muito diferente da igreja que nós vivemos hoje. E eu me coloco no meio dessa igreja que nós somos diferentes. E nós precisamos pensar na nossa vida, pensar no modelo de igreja de Atos. Como que nós somos com o nosso próximo? Como que a gente é com o nosso próximo? Será que nós dividimos a ceia com o nosso irmão? Será que a gente sabe da necessidade do pastor Cal? Será que a gente sabe da necessidade do Márcio Pozubon? Será que a gente sabe da necessidade do adorador, do Rogério, da Margarete, da secretária da igreja? Mas acontece que hoje em dia eu e você, nós vivemos num mundo que olhamos para os nossos, não entendi. Umbigo.
E naquele tempo a igreja, diz ali que ninguém era dono das coisas que tinha. Mas todo mundo tinha o que comer, tinha coisas, tinha casa, tinha enfim as suas terras. Meus amados, hoje em dia é um ditado muito comum, e essa semana eu ouvi. A pessoa diz assim: quando eu ganhar na loteria federal, eu vou poder ajudar aquele desafio jovem. Ou senão, vou jogar lá e quando eu ganhar eu posso ajudar fulano de tal. E lá no meu trabalho aconteceu essa conversa. E daí eu disse assim: não, aproveita, ajuda agora mesmo com R$10. Ajuda com 20, quem sabe tu pode, não espera tu ganhar, quem sabe o tempo vai passar e tu não vai conseguir fazer isso. Meus amados, eu não estou aqui pedindo para você me ajudar, nem ajudar a igreja, não é isso. Mas é para eu e você viver realmente o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se importa com quem? O corpo de Cristo se importa com quem? Ei, se nós falamos até agora que nós somos de um corpo só, e nós fizemos de parte desse corpo. Se eu sou a mão e o Cal é o braço, eu vou ter que andar grudado com ele, vou andar grudado no braço do Cal. Quem sabe você está aí, você é os olhos, você precisa andar grudado no meu corpo. E nós tornamos um só em Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo: olha, todos os membros fazem parte de um só corpo. Nós não vamos conseguir fazer a obra só. Nós não vamos conseguir ganhar Criciúma para Jesus só. Precisamos estar unidos. Salmo 133 diz que é na unidade que Deus vai ordenar o quê? A bênção dele para sempre na nossa vida. Eu tenho um pensamento diferente, o Cal tem outro, enfim. Cada um de nós tem um pensamento diferente. Mas o importante é que nós fazemos parte do mesmo corpo. Não adianta você querer sair, você faz parte desse corpo de Cristo. Você foi gerado para fazer parte do corpo de Cristo. Quem sabe você é o pé. Quem sabe você é a boca, aquele que fala, você é a língua. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Então não adianta, e muitas vezes nós queremos ser diferente. E o corpo de Cristo precisa ser parecido, andar junto, ter harmonia. A perna ela não pode estar lá na porta e o braço aqui atrás. E como que a gente faz para andar junto? É difícil. É difícil andar junto. Porque cada um tem ideias e pensamentos diferentes. Mas nós temos um que é o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Meus amados, e aqui a gente vê dois exemplos. A gente vê Ananias e Safira, que faziam parte do corpo de Cristo. E daí chegaram lá, queriam dar numa linguagem bem chula, queriam dar o Carlote, né? A gente vendeu por tanto, vamos dar só tanto. E daí a gente vê um outro camarada aqui chamado Barnabé, José. Barnabé foi lá e vendeu tudo e já levou e deu. Vou dar porque eu vou ser abençoado. Vou dar porque eu vou ser abençoado. Domingo passado, eu fui pregar numa igreja em Tubarão que fazia 2 anos que ele tinha convidado. E é muito interessante porque a gente não está acostumado, né? A pessoa chega no teu bolso, coloca R$200 como oferta porque tu foi lá pregar. Eu disse: não precisa, a gente não tem esse costume, falei para ele, né? Não, leva. Daí vim no carro, disse: Deus, e agora esse dinheiro, o que é que eu faço? Daí na segunda, terça-feira apareceu uma necessidade, uma família que precisava de umas compras. Fomos lá e fizemos umas compras com R$200. Meus amados, mas eu quero falar para vocês que eu não espero eu ter dinheiro de repente para ajudar alguém. Não espera.
você ter uma condição boa para ajudar alguém. Seja a igreja de Atos hoje. Coopere com aquilo que você pode. Coopere com a sua vida. Coopere com a sua oração. Coopere com o seu dom que você tem. Aqui nós temos muitos talentos aqui na igreja. Nós temos pessoas que cantam, que estão sentadas no banco, que não querem fazer nada. É ou não é verdade? E isso é um dom que Deus te deu. E daí? E esse dom, ele pode fazer parte do corpo de Cristo. Aqui nós temos pessoas que conhecem bem sobre contabilidade, que conhecem bem sobre administrar. É um dom que Deus te deu. E o que você está fazendo com esse dom que Deus te deu? E esse teu dom, ele faz parte desse corpo de Cristo que nós estamos falando nessa noite. E você pode cooperar com o teu dom. Você pode cooperar com aquilo que Deus colocou no teu coração. Que Deus tenha abençoado a tua vida. Agora nós precisamos nessa noite escolher. Se nós queremos ser Ananias e Safira, ou nós queremos ser como Barnabé. Aquele que vai e abençoa, faz parte do corpo de Cristo, anda junto. Eu vou abençoar. Ou se eu quero ser Ananias e Safira, colocar no meu coração uma mentira, não, eu vou mentir e não vou abençoar. Meus amados, a escolha nessa noite é nossa. Você pode fazer parte desse corpo e levar esse corpo a crescer a cada dia mais. De que maneira nós podemos fazer esse corpo crescer? De que maneira eu e você podemos fazer esse corpo de Cristo crescer? Tirando um tempo com a nossa vida, tirando um tempo, por exemplo, o grupo de estudo bíblico, a Suzy e o Edilson, a gente está assistindo, quero compartilhar com a igreja, a gente está assistindo a Treliça e a Videira. Coloque lá no YouTube. Você que é homem e mulher de Deus, Treliça e Videira. E vai ter 12 aulas, é isso, Marvin? 8 aulas só? Eu estou nas 6. E essas aulas ali, vai ter 45 minutos, 1h10, mais ou menos. E é muito interessante que ele vai ensinar para mim e para você, o que é mais interessante eu e você fazer no reino. E ali nós vamos aprender e colocar em prática. Por exemplo, a semana passada, eu fiz uma visita rápida de 10 minutos. E daí eu fiz uma visita e agora vou combinar com esse meu camarada para a gente tomar um café. E vamos começar a investir esse tempo de 10 minutos, 5, tomar um café e falar para ele do plano da salvação. E é dessa maneira, eu e você, nós temos esse membro que nós temos parte do corpo e do sangue de Jesus, que é a nossa boca, a nossa língua, que nós podemos falar de Jesus. Meus amados, e basta eu e você se colocar na presença de Deus, e vai ter mais de muitas pessoas que precisam de ouvir, de um abraço e de uma palavra de amor, de fé e de esperança. E fazer parte do corpo é isso, é colocar à disposição. Não mais olhar para nós mesmos, para a nossa necessidade. Porque se eu e você ficar olhando para a nossa necessidade, nós vamos sanar essa dessa semana, mas a semana que vem vai vir outra necessidade. A semana que vem nós vamos ter outra necessidade. Então, se nós colocar na presença de Deus, nós vamos ver que a nossa necessidade, Deus ele vai dar o jeito. Meus amados, então eu quero falar para vocês nessa noite que não adianta eu e você querer fugir. Nós fizemos parte do corpo. E o corpo, ele tem vida. O corpo, ele anda. O corpo, muitas vezes, ele sofre. O corpo, muitas vezes, ele tem doença.
E eu quero te falar, nós precisamos estar junto na doença, no sofrimento, na alegria. E daí vai ter dia que a perna não vai querer andar porque está manca. Vai ter época que os nossos olhos, a visão vai ficar curta, como diz o Cal, né? E daí nós precisamos estar junto para levar essa visão mais perto. O corpo é isso. Ontem, no final da tarde, aconteceu algo muito estranho. De repente eu trabalhando, e essa perna aqui, ela meio que não teve mais noção do meu corpo. E eu tinha alguns serviços para fazer, e daí eu comecei a apoiar na outra. E daí eu percebi que realmente essa perna, eu só com a outra não ia conseguir fazer muita coisa, ela ia deixar eu manco. E daí fui para casa, cheguei em casa às 7 horas. E mesmo assim estava preocupado porque aquela dor e não passava e tinha hora que eu levantava e parecia que não sentia mais ela. Disse, Deus, o que é que está acontecendo? Só que chegou a hora, a gente fica preocupado, né? E daí eu orei, fui deitar, mas hoje acordei bem, graças a Deus. Parece que não aconteceu nada, né? Então, a perna, ela fez a diferença na minha vida ontem. E ela faz parte do meu corpo. E quem sabe você está aqui e você é a perna desse corpo de Cristo nessa noite. E eu quero te dizer que você faz a diferença nesse corpo de Cristo. Amém? Fique de pé comigo, eu quero orar com vocês nessa noite, no nome de Jesus. Meus amados, às vezes na nossa vida, a nossa atitude, ela vai falar mais do que a nossa fala, o nosso discurso. Então eu quero te convidar a partir de hoje a ter atitudes que realmente faz parte do corpo de Cristo. Tenha atitude na sua vida. Feche teus olhos no nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar nessa noite. Eu quero, Deus, te agradecer por todas as coisas. Te louvar, Deus, porque a tua palavra diz que um dia o Senhor olhou para nossas vidas lá no mundo e nos chamou das trevas e nos trouxe para a tua presença. Eu quero te louvar, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite, que faz parte do teu corpo, que representa, Deus, algum órgão aqui do teu corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, seja lá a perna, os olhos, a barriga, seja lá a mão, os dedos, mas que também são importantes no teu reino, no teu corpo. Jesus, e nessa noite nós queremos te louvar, porque nós entendemos que nós fizemos parte do teu corpo, desse corpo, que é a tua igreja. E eu quero pedir, Deus, a tua bênção sobre cada um que está aqui, Senhor. Deus, e hoje é noite de Santa Ceia, e nós queremos cear contigo nessa noite. Deus, nós queremos sentar à mesa contigo. Deus, a tua palavra diz que nós devemos examinar o nosso coração. E nós queremos examinar o nosso coração e a nossa mente nessa noite, a nossa vida. Nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos. Mas nós queremos fazer parte do teu corpo nessa noite, Jesus. Queremos comer desse pão, tomar desse cálice. Jesus, abençoa cada um nessa noite. Meu Deus, não deixe que nada, Deus, venha nos afastar da tua presença. E que nada, Deus, venha nos tirar do foco, que é morar no céu contigo. Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Quero te convidar nessa noite a fazer uma oração a Jesus nessa noite. Agradeça a Ele pela salvação.
Agradeça a Ele pela vida eterna. Ore a Deus nessa noite. Fale para Ele que você faz parte desse corpo. Jesus, Tu conheces o meu coração. E Tu sabe, Deus, de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, Jesus. Eu reconheço que não sou nada sem a Tua presença, sem a Tua graça. E nessa noite, Jesus, nós estamos aqui para celebrar com alegria a morte e a ressurreição. Jesus, abençoa esse pão e esse cálice, Jesus, nessa noite. Que venha trazer para nossas vidas renovo do céu. E que possamos lembrar do Teu sacrifício naquela cruz. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Aleluia.